Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver um relato complicadíssimo de manipulação, de insegurança, onde a própria pessoa percebe que ela tem essas características, que ela é manipuladora, que ela é insegura, que ela é fria. E o que que acontece? E vamos entender isso tudo dentro do contexto da leitura e por que que a pessoa age desse jeito, né? E o que isso pode provocar, né? E o que isso pode trazer para dentro, né? do nosso próprio eu e nos relacionamentos. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, você já recebe, né, a análise do seu caso no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, meu nome é tal. Depois de ver vários vídeos, criei coragem para escrever. Bem, minha história começa 9 anos atrás. Conheci um rapaz num site de relacionamento. Ele é australiano e tinha 22 anos na época. Eu sou 4 anos mais velha, por isso nunca me interessei sentimentalmente por ele. Eu sou uma mulher extremamente insegura e me relacionar com um homem mais jovem só iria aumentar minha insegurança. Não, se relacionar, ok, tá. Se relacionar com um homem mais jovem, você considera que vai aumentar a sua insegurança. E, além de tudo, se relacionar com um australiano, minha querida, aí é pedir para ficar inseguro mesmo, né? Porque, veja bem, eu não vejo problema se relacionar com uma pessoa mais nova. Agora, se relacionar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, aí é pedir para que a insegurança, de fato, não é, chegue a níveis estratosféricos. Falávamos como amigos, pois ele tinha planos de visitar o Brasil e outros países da América Latina, fazer um mochilão. Dei várias dicas para ele, mas acabei excluindo meu perfil porque nesse tempo conheci um inglês. Você também não? E comecei a me relacionar virtualmente com ele. Aí ela coloca o nome dele, mas eu prefiro nem colocar aqui. Vamos chamar ele de inglês, né? Ficamos falando por 2 anos. Ele marcou a viagem ao Brasil para me conhecer, mas faltando 5 dias para ele vir, eu pedi para ele desmarcar tudo. Mas, não, sério isso? Você fica falando com o cara 2 anos. Quando ele tá para vir, faltando 5 dias para a viagem, você pede pro cara desmarcar. Ele ficou muito triste e queria desistir de mim. Bom, mas também não é? Mas acabou me perdoando e continuamos falando com a promessa que ele iria marcar uma nova viagem. Tem alguns detalhes nessa história que preciso colocar aqui para que você entenda. Eu sou uma mulher extremamente manipuladora. Nossa, e olha que para assumir isso, manipuladora, insegura, egoísta, mimada. Caramba! Olha, acho que foram quase zero as vezes em que eu li aqui a própria pessoa colocando essas características. E até um pouco fria. Eu manipulava o inglês, né? Eu manipulava ele o tempo todo. Por exemplo, pedia para eliminar pessoas da vida dele, do Facebook, do Skype. Teve um momento que eu cheguei a pedir para ele enviar uma mensagem para uma ex-namorada, uma mensagem extremamente ofensiva e suja, uma mensagem que eu mesma escrevi e fiz ele enviar pelo perfil do Facebook dele. Ele ficou triste, mas acabou enviando, pois tinha muito medo de me perder. Nossa, que horror! Gente, como assim? Como que consegue manipular desse jeito? Um dia ele me enviou uma mensagem dizendo que ia para Londres. Ele mora no interior da Inglaterra, fazer um curso do trabalho e iria ficar incomunicável. Não existia curso nenhum, ele tinha viajado para Bolívia para conhecer uma mulher.
uma mulher mais carinhosa e que não manipulava e maltratava ele como eu fazia. Eu fiquei arrasada, chorei, sofri, emagreci, sangrei. Foi difícil aceitar que eu tinha perdido o meu, e coloca o nome dele, né? O meu fulano de tal. Meu orgulho estava ferido e o pior é que nem tinha conhecido ele pessoalmente. Achei que ia morrer de tanta dor, mas com o tempo passou e hoje imagino que se tivesse casado com ele não seria feliz. As manipulações só iriam aumentar. Hoje ele está casado com essa boliviana, parece feliz graças a Deus. Mas a história principal é sobre eu e o. Aí ela coloca o nome do outro, o australiano. Ah, do começo do e-mail lá. Nunca perdi contato com o australiano. Sempre falávamos como amigos no Facebook e ele veio visitar a América Latina em 2013 e disse que queria me conhecer. E eu disse que não, pois ele parecia estar procurando por aventuras. E foi justamente isso que vi pelo Facebook. Ele conheceu várias mulheres brasileiras, colombianas, peruanas. Não julgo porque ele era solteiro e tem todo o direito de curtir a vida. Ele voltou para a Austrália e sempre falávamos. Até que no final de 2014 algo mudou dentro de nós e começamos a falar intensamente. E meu interesse por ele aflorou e começaram a surgir os planos de vir ao Brasil me ver, e ele também estava planejando viajar para Flórida para morar e trabalhar. Ia passar pelo Brasil para me conhecer. Passaram um mês comigo. Ele sempre foi interessado em mim, mas nunca dei bola. Não gostava da personalidade dele. Sempre cheio de amigas. Durante esse um ano que falamos intensamente, eu tive os mesmos problemas que tive com o inglês. Eu manipulava ele mesmo do outro lado do mundo. Pedia para ele excluir pessoas, não ir a lugares. Ele é um pouco mais resistente do que o inglês, mas acabava cedendo às minhas exigências. Enfim, depois de muita manipulação, estresse, sofrimento, mesmo assim ele veio ao Brasil. Ele me queria demais. Nossa, olha, você deve ter alguma coisa que eu vou falar, hein? Eu moro em Salvador e ele chegou aqui. A primeira noite foi incrível, muito sexo, carinho, etc. Mas no segundo dia começaram os problemas. O meu ciúme e insegurança começaram a aparecer. Só que agora não era através de um computador, e sim ao vivo. Ele fazia tudo para me agradar. Eu escolhia os restaurantes, a comida e os lugares onde ir. No meu aniversário, ele me levou num restaurante chique que eu escolhi na Chapada Diamantina. Eu escolhi a comida, a bebida, ele só pagava. Gente do céu! Ele me deu um brinco lindo de presente e eu recebi com indiferença porque eu queria um anel de noivado. Ai, minha querida, ó, não tá legal isso aí, hein? Você precisa rever seus conceitos e precisa rever bastante. Nós brigamos durante todo o mês que ele esteve aqui na Bahia. Ele disse que eu sou fraca, insegura, manipuladora e imatura. E ele conseguiu fazer uma análise real, hein? Porque você, além de insegura, manipuladora, você é imatura mesmo. E que ele estava decepcionado. Ele saiu da Austrália para me ver achando que seria o mês mais feliz da vida dele e estava sendo o mais triste. Nós brigávamos todos os dias por besteiras, por causa da minha insegurança, e eu falava coisas terríveis para ele. Tocava nos pontos fracos, sabe? Virilidade, dinheiro. Nossa, você é realmente insegura e imatura. Eu sou bem cruel quando quero machucar. Faltando uma semana para ele ir embora, eu terminei tudo. Chorei, fiz barraco, mas eu terminei achando que ele ia correr atrás de mim, como das outras vezes. Mas dessa vez ele desistiu. Eu perdi o meu fulano de tal, ela coloca o nome dele. No último dia, ele me disse para eu seguir minha vida e que quem sabe no futuro, mas não quero ficar com essa esperança. De novo, eu perdi um cara legal que entrou na minha vida. Eu quero tanto mudar, André. Eu tenho tanto medo de perder os homens que acabo fazendo merda e o resultado é justamente o que mais temo: rejeição.
Eu não quero errar com o próximo homem que eu conhecer. Eu ainda sofro por causa dele. Eu excluí ele de tudo, não tenho mais contato. Ele me enviou um SMS perguntando se eu estava bem e eu disse que sim. E eu disse que quem sabe a gente se encontra numa próxima vida. Depois disso, quebrei meu chip, então cortei totalmente o contato. Às vezes não resisto e olho o Facebook dele. Vi que ele adicionou de novo uma mulher que eu pedi para ele excluir enquanto estava no Brasil. Acho que os dois estão se falando e se curtindo. Espero que dê certo, pois ele sempre disse que essa mulher era carinhosa e que ficou com ela uma vez e nunca esqueceu. Mentira, vou ficar doente de ódio se os dois ficarem juntos, mas não existe nada que eu possa fazer, né? Ele está seguindo com a vida dele sem olhar para trás, mas eu ainda não consegui desapegar. Minha querida, veja bem, olha, eu acredito que você tenha que procurar realmente ajuda profissional, porque assim, ó, não tem como a gente ficar aqui fazendo diagnósticos. Eu não sou nem psicólogo, eu sou filósofo e eu reflito sobre essas questões, principalmente na área de relacionamento, né? Sou um coach de relacionamentos. Mas veja bem, minha querida, aqui me apontam assim problemas que você tem e que eles devem ser trabalhados, principalmente numa terapia. Talvez aí, né, tem coisa narcisista, tem borderline. Então, sabe, alguma coisa tem que chegar à conclusão. Porque assim, tem muita coisa e isso te faz mal. Então, não tô aqui te julgando, né? A gente tem que perceber que às vezes as pessoas, gente, a gente vê as atitudes delas, do jeito que elas estão fazendo, e a gente já vai com 4 pedras na mão, assim como eu já fiz, muitas vezes, inclusive, mas existem determinados comportamentos, existem problemas psicológicos que as pessoas têm. Então, elas não fazem isso assim por pura maldade, né? Então a gente tem que ter. É igual a questão da depressão. Quantas vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoa que julga a outra, né? Dá um tanque de roupa suja para lavar, vai carpir um terreno, como se a pessoa tivesse deprimida, tivesse com aquela tristeza profunda por opção, tivesse com aquilo porque ela quer estar daquele jeito, porque ela quer ficar daquela forma. Então a gente tem que entender que tem gente que tem esse tipo de comportamento aqui por causa de algumas coisas psicológicas que precisam ser vistas, aprofundadas. Então, não vamos ficar com tanto julgamento assim, não. E você que percebe, gente, quando a gente faz essa autoanálise, como ela fez, por isso que eu falo que as histórias, aqui eu gosto das histórias. Outro dia teve uma menina que deixou um recado aqui no YouTube falando assim: ai, odeio essas cartas, ai, como é chato isso. Olha, gente, essa é a característica desse canal, é a leitura de e-mails. E a partir dessas histórias é que a gente consegue refletir, não é? Olha, se você acha chato leitura de e-mails, gosta de canais que fiquem só fazendo reflexões, por exemplo, eu tenho o Café de Esperança, que é o outro canal, que eu faço lá um vídeo de 4, 5, 6 minutinhos no máximo. Não é leitura de e-mail, não é nada, eu vou fazendo reflexão sobre. Tem o canal de Esperança, assim como tem muitos outros canais. Sabe, não venha se irritar aqui com o canal. O canal tem essa dinâmica a partir das histórias. Agora, para a gente entender a história da outra pessoa, a gente precisa ler. Não é verdade? Então, não adianta ficar aqui reclamando. Você tem que procurar. Se não é o que você gosta, você tem que procurar outras coisas. Agora, tá vendo? Isso que eu acho bacana aqui no canal. O diferencial do canal é esse. É a gente entender, né, tantos comportamentos. E muitas vezes refletirmos nos nossos. Pô, ela fez uma análise aqui. Sou manipuladora, sou fria. Quando eu quero, eu machuco a pessoa. Sabe? Sou imatura. Não, então, pera lá. Eu cheguei nessas conclusões, eu tenho que perceber o seguinte. Tá, mas assim, por quê? Uma coisa é eu, sabe, fazer um diagnóstico de mim mesmo, por exemplo, não é um diagnóstico, na verdade. Eu, né, faço uma
simplesmente dou um parecer. Não vai bastar eu chegar à conclusão, eu sou assim. Eu tenho que me aprofundar. Por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho essas características? Né? E como o que eu posso fazer para que isso seja modificado, que é o que você fala aqui no final do e-mail. Eu não quero que isso continue, porque eu não quero. Né? O que eu mais queria era não perder os homens e eu perco eles por causa desse meu comportamento. Então, quer dizer, eu quero mudar? Quero. Então, ou seja, você percebe que essas características, elas estão, na verdade, te machucando também. Você não só, não é, sabe, oprime a outra pessoa, você também se sente mal por fazer isso, por agir dessa forma. Então, por isso que tem que ter essa postura da gente buscar, né, reverter isso. E muitas vezes para reverter isso vai ter que fazer então uma terapia, tem, né, um acompanhamento aí bem aprofundado para que possa se chegar, né, num diagnóstico, para que possa chegar numa conclusão e nas ações que o profissional, por exemplo, vai me orientar para que eu possa fazer, não é? Para que eu possa então me ajudar a mudar isso, mudar essas características para que eu possa ter mais qualidade de vida e, consequentemente, eu tendo mais qualidade de vida, isso se derrama também nos relacionamentos. Né? Eu não vou mais querer manipular outra pessoa, controlar outra pessoa, sabe? Então, eu mudei comigo mesmo e os relacionamentos que eu desenvolvo recebem os benefícios dessas mudanças que eu tive para comigo mesmo também. E eu consegui, né, colocar, sabe, mais assim, né, mais paz de espírito dentro do meu próprio espírito. Gente, inscreva-se, não deixa de se inscrever. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá nas redes sociais, Instagram, tem muita coisa. Me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.